Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a esta sala do Grupo Espírita Fraternidade, onde hoje nós falaremos sobre o tema paixões. Então, pedimos aos mentores dessa Casa de Amor que hoje nos ensinem sobre esse tema, que é um tema muito apropriado para esse final de transição planetária que a Terra está passando, onde estamos saindo da era de provas e expiações para a era da regeneração. Como vocês sabem, a era de provas e expiações valem as sensações dos nossos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, e nós vamos para a regeneração, onde o que vão valer vão ser os sentimentos. Então, nós controlarmos as nossas paixões é uma coisa muito desejada para quem pretende renascer na era da regeneração. Muito bem, nós vamos usar como fonte doutrinária o Livro dos Espíritos, o livro Obras Póstumas, também do Kardec. Vamos usar o livro do Perdão, do Nelson Moraes. Vamos usar a coleção psicológica da nossa querida Joana de Ângeles. Tem um livro muito interessante chamado Pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, e, finalmente, o Escutando Sentimentos, da Hermance Dufour. Muito bem. Então, nós vamos fazer uma introdução, vamos falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, depois do Obras Póstumas, depois do Paulo de Tarso na Carta aos Romanos, depois vamos falar um pouquinho sobre o tema evolução, que está lá no livro Pensamento de Emmanuel, depois vamos falar um pouco sobre as compulsões e, finalmente, a conclusão. Muito bem. Então, nós precisamos entender o que significa paixão. E a paixão é um sentimento intenso que pode influenciar as nossas ações e decisões. O Kardec, ele falava o seguinte: as paixões são como cavalos que podem ser úteis quando governados, mas se tornam perigosos quando eles passam a nos governar. Bom, e as características da paixão? Elas são naturais e podem ser úteis quando controladas. Podem levar a grandes coisas, mas também pode causar muitos males quando não controladas. Elas aproximam o homem da natureza animal quando perdem o controle racional. Então, nós precisamos pensar na prevenção das paixões. E aí vem uma palavra muito interessante chamada abnegação, que é o desprendimento dos próprios interesses em prol de outrem, de um ideal ou de um objetivo. Né? Bacana essa definição. Né? Então, é fundamental nós mantermos a razão e a vontade firmes para governar as paixões. E a prática da abnegação é um meio eficiente para combater o predomínio da nossa natureza corpórea. É necessário, então, desenvolver a capacidade de discernir quando as paixões estão saindo do controle. A prevenção, portanto, é a melhor medida, porque elas evitam o mal e incorporam hábitos saudáveis à existência. É preciso investir em educação e orientação moral para desenvolver a capacidade de controlar as paixões. A perseverança na mudança de comportamento é fundamental para superar os vícios e as paixões. Bom, aí nós vamos entrar num tema muito interessante, que é o autocontrole das paixões. E o nosso amigo grego Aristóteles, ele dizia o seguinte: é mais valente quem vence os seus desejos do que quem vence os seus inimigos, pois a vitória é sobre si mesmo. Então, cabe ao nosso livre-arbítrio preservar a razão e a vontade, determinadas para dominar as paixões. A prática da abnegação é o meio eficiente para combater o predomínio da natureza corpórea. É necessário desenvolver a capacidade de discernir
quando as paixões estão saindo do controle. A prevenção é a melhor medida, evitando o mal e incorporando hábitos saudáveis à existência. É, portanto, preciso investir em educação e orientação moral para desenvolvermos a capacidade de controlar as nossas paixões. A perseverança na mudança de comportamento é fundamental para nós superarmos os nossos vícios e paixões. E aí entra o autocontrole, que é essencial para evitar que as paixões se tornem perigosas. E a vontade firme e o apoio espiritual podem ajudar a superar as paixões e os vícios. É necessário, então, desenvolver um plano de combate às nossas imperfeições, evitando tentações e buscando o apoio espiritual. Bom, vamos entrar agora no Livro dos Espíritos. Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos nos traz os princípios básicos da doutrina espírita, que são a imortalidade da alma e a sua evolução através das encarnações sucessivas. A existência de um mundo espiritual paralelo ao mundo material. A comunicação entre espíritos e seres humanos através da mediunidade. E, finalmente, a importância da moralidade do livre-arbítrio na jornada espiritual. O Livro dos Espíritos contém a natureza dos espíritos e a sua classificação, a encarnação e o papel das provas na evolução espiritual, a moralidade e as leis que regem o universo, e a comunicação com os espíritos e o papel dos médiuns. Então, a doutrina espírita, ela oferece respostas e reflexões profundas sobre questões essenciais da existência humana, como o propósito da vida, a natureza da alma e o caminho para a nossa evolução espiritual. E lá no Livro dos Espíritos, nós temos as questões 907 a 912, que falam exatamente sobre a paixão. Bom, a questão 907, o Kardec diz o seguinte: a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é o que causa o mal. Então, tudo em excesso nos faz mal. Logicamente, por isso, não ame muito mais a vida do que a vontade de viver. Né? Eu achei interessante esse comentário, porque a vontade de viver é realmente a coisa mais importante que nós precisamos ter aqui na nossa vida material. Né? Bom, e a questão 908? Diz que as paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando ele passa a nos governar. Então, uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. Né? Já a questão 909, o Kardec nos diz que o homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante seus próprios esforços, e às vezes até com pouco esforço. Mas o que lhe falta é o quê? A vontade. Então, nós precisamos botar energia no que nós queremos. Né? A questão 910 do Livro dos Espíritos diz que o homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar as suas paixões, seja se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade. Aí os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. A questão 911 nos diz que não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Quando o homem crê
que não pode vencer as suas paixões é que seu espírito nelas se compraz, tem prazer, né? Em consequência da sua inferioridade. Então, aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, nós temos essa figurinha ali, né, da energia que é gerada no mundo espiritual através do pensamento. A questão 912 diz que o meio mais eficaz de se combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação. Né? Nós já sabemos que a abnegação, né, que é o ato de você dedicar as suas ações para um ideal mais profundo. Né? Bom, então agora entramos na parte terceira, que são as obras póstumas. E nesse livro, o Kardec diz que as más paixões são a vingança, a inveja, a vaidade, o ciúme, o ódio e a exaltação da personalidade. Então nós precisamos direcionar a paixão para a mudança, porque a paixão aumenta a força do homem direcionada para algo. E aí precisa de muita energia e de muita potência da alma. Só precisamos direcionar para o lugar certo. Segurar as rédeas do corcel e o direcionar para o objetivo certo. Então, paixão tem o seu princípio no sentimento ou na necessidade natural. E as mazelas humanas são principalmente o orgulho e o egoísmo. De onde que elas vêm? Do instinto de conservação. Agora, observe que Deus nada faz de inútil. Ele não criou o mal. Então, o livre-arbítrio pode gerar um abuso. Então, para os irmãos que têm essas questões do orgulho e do egoísmo, a gente lembra, o primeiro para mim significa o desvio do seu objetivo providencial. Muito bem, então agora nós vamos entrar na carta de Paulo de Tarso aos Romanos. E lá ele diz o seguinte: é o homem velho com a implementação do homem novo. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas eu faço o mal que eu não quero fazer. Então, o mal é o mal que eu acalanto. E o homem pede a luz, mas se compraz, quer dizer, tem prazer nas trevas. Então, o mal que ainda gosto é aquele que me compraz com ele, é aquele que eu gosto de ter. Quando eu achar que aquele mal está me fazendo mal, eu vou começar a mudar. Bom, então nós vamos entrar agora na quinta parte, que é o pensamento de Emmanuel. Então, a primeira fase de mudança é a compreensão da necessidade de mudar. Eu preciso mudar. Está me trazendo dor e sofrimento. Então eu preciso também de ajuda. E aí eu entendo que o comportamento ruim é fruto de uma paixão desequilibrada. Eu perdi o controle. Aí eu me lembro de uma frase do psiquiatra Carl Gustav Jung, que ele dizia assim: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. E aí entra então a segunda fase da mudança, que é a da vontade, do esforço e da perseverança. É preciso vontade firme e decidida. Eu quero, eu consigo e eu sou perfectível. E a vontade se fortalece nas pequenas atitudes do dia a dia. O esforço é o sacrifício, é o doar-se. E o perdoar é o sacrifício mais agradável a Deus. E aí você mortifica o orgulho e o egoísmo, buscando desviar daquilo que está nos torturando.
E para isso nós temos alguns mecanismos. A música, a oração, né? Sair do ambiente e controlar aquilo que saiu do controle. Bom, então agora eu queria entrar no capítulo das compulsões. Então tem vários tipos de compulsões comuns. Né? Então, você tem a compulsão por trabalho, você tem a compulsão por exercício físico, você tem a compulsão por se alimentar, né? Você tem a compulsão do trabalho, o trabalho em excesso, né? Tudo em excesso é ruim. Então, você tem uma série de tipos de compulsão. E, em especial, eu queria analisar a compulsão por álcool e drogas. Então, eu vejo o seguinte, o que significa compulsão? É um comportamento repetitivo e irresistível que uma pessoa se sente obrigada a realizar, mesmo que isso cause danos a si mesmo ou aos outros. E no contexto do álcool e da droga, a compulsão se reflete ao uso excessivo e descontrolado dessas substâncias. Eu, que tenho o privilégio de conviver lá no IDVV, o Instituto Dê Valor a Você, que é um instituto que trabalha essas questões do álcool e da droga junto com os adictos. Né? É uma atividade bem legal, vale a pena a gente conhecer. Bom, e quais são as causas da compulsão pelo álcool e pela droga? Nós temos fatores genéticos, fatores ambientais, fatores psicológicos e fatores sociais. Os genéticos são uma predisposição genética, né? Os ambientais, a gente entende que o ambiente que uma pessoa cresce e vive pode influenciar o comportamento em relação ao álcool e drogas. Nos fatores psicológicos, problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e trauma, podem contribuir para a compulsão. E fora das redes sociais, nós temos os fatores sociais, onde a pressão social e a influência de amigos ou familiares podem também desempenhar um papel. E, finalmente, nós temos os fatores espirituais, que geram o vazio espiritual, a busca por transcendência e a desconexão com os valores e princípios. Bom, então o tratamento. É preciso uma conexão com uma força maior ou a prática espiritual para poder ajudar a pessoa e ajudar ela a encontrar um propósito e um significado, reduzindo a necessidade de usar essas substâncias. Né? Então, essa conexão com essa força maior é a grande solução. Nós também temos grupos de apoio espiritual, como os Alcoólicos Anônimos, né, o AA, e os Narcóticos Anônimos, né, o NA, que podem fornecer um ambiente de apoio e orientação para as pessoas que lutam contra a compulsão. Esses grupos enfatizam a importância da espiritualidade e da conexão com uma força maior no processo de recuperação. Eu queria só fazer um adendozinho. O Conselho Federal de Psicologia, recentemente, ele entendeu que você não pode cuidar da psicologia e da medicina sem lidar com o espiritual das pessoas. Né? Bom, então, no caso aí da compulsão por álcool e drogas, a gente recomenda meditação, oração, yoga, né, que podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Porque quando você está estressado, está ansioso, você não consegue os seus objetivos. Bom, o que é desobsessão espiritual? Nós sabemos que
tem influências espirituais negativas contribuindo para a compulsão por álcool e droga, né? Então, isso pode incluir a intervenção de espíritos obsessores ou a influência de energias negativas. Então, como é que funciona a desobsessão espiritual? Por oração e meditação, pelo passe espiritual e pela desobsessão mediúnica. E quais são os benefícios que essa desobsessão nos traz? A redução da compulsão, a melhoria do bem-estar emocional e a conexão com uma força maior. Bom, aí nós entramos na última fase, que é a da conclusão. Então, quando você fará as suas tarefas importantes e como que você as abordará? O foco nessas questões e a criação de respostas confiáveis que funcionam em uma base futura é como você conquista as suas paixões e fraquezas. Então, quando você trabalha bem essas paixões, para você não haverá espaço para elas, porque você já consolidou como lidar com isso. O Kardec diz o seguinte: o homem é um espírito imortal e, como tal, deve se esforçar para se aperfeiçoar e se elevar. Né? No livro O Homem Integral, que faz parte da coleção psicológica da Joana de Ângeles, a Joana diz o seguinte: o princípio, o encantamento ou a paixão substitui a razão, quebrando um hábito arraigado, sem chance de preenchê-lo por um novo, que exige um período de consciente adaptação para uma convivência agradável, emocionalmente retributiva. Né? Joana de Ângeles. E nós temos também o livro Escutando os Sentimentos, do espírito da Hermance Dufour. Né? Vocês sabem que a Hermance Dufour foi uma médium do Kardec. E ela diz o seguinte: a paixão, a ausência de domínio sobre a gerência da vontade, ensejou reflexos perniciosos, cujas raízes encontram-se no egocentrismo, o estado mental de fechamento das nossas próprias criações. Né? Então veja que a Hermance Dufour sabia do que ela estava falando. Né? Bom, então, olha só, nós vivemos aqui no mundo material, mas nós entendemos que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. O Divaldo Franco, ele sempre diz o seguinte: o que você tem, você deixa. O que você é, você leva. E o que você leva? A sua essência. Né? Muitas pessoas perdem muito tempo com a aparência e não se preocupam com a essência. Aí, quando chega no plano espiritual, não tem nada de bagagem que ela levou. E o Kardec, então, encerra dizendo o seguinte: a vida espiritual é a vida normal do espírito, e a vida corporal é transitória e passageira. Não passa de um instante na eternidade. Não é interessante a gente refletir sobre isso? Bom, então, meus queridos, nós já estamos nos aproximando do final, o meu tempo aqui já está terminando, mas o que eu queria deixar para vocês é que, realmente, nesse finalzinho de transição planetária, é muito importante que nós aprendamos a lidar com as nossas paixões, né, para que nós possamos merecer renascer na regeneração. Né? Vocês sabem que naquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse livro, o Emmanuel fala sobre ele lá no programa Pinga Fogo, e ele diz que a transição planetária está prevista para acabar em torno do ano 2057. Eu não tenho autoridade doutrinária para afirmar exatamente quando vai ser o término, mas é só para a gente ter uma ordem de grandeza, não é uma data limite, não é isso. É só para a gente entender que a regeneração está chegando e que cabe a nós educarmos os nossos sentimentos. Né? Então, eu agradeço a atenção de todos. Foi um grande privilégio falar aqui nessa Casa de Amor e espero poder revê-los
numa próxima live ou talvez já presencialmente. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente tarde. Obrigado.